Este vídeo contém spoilers. A arqueóloga Scarlett procura a pedra filosofal química de Nicholas Flamel e encontra uma chave rosa no Irã, em aramaico, que a ajudaria a encontrar a pedra. Ela encontra com o seu ex-namorado George em Paris, com seu cinegrafista Benji, e eles concluem que a pedra está abaixo das catacumbas parisienses. Eles se juntam ao guia Papillon, sua namorada Suzy, e seu amigo Zed para encontrar o local. Quando encontram a pedra, Scarlett a remove e logo eles descobrem que estão presos no inferno com visões de seus pecados, e ela conclui que deve devolver a pedra ao lugar onde ela pertence. Então eles entram na primeira camada do inferno, o limbo. Agora que eles entraram no inferno, as suas almas estão sendo julgadas. Eles precisam corrigir os seus erros do passado para sobreviver. Scarlett se culpa pela morte do pai. Ela não atendeu o telefone na noite em que ele morreu. E foi depois disso que ele tirou a própria vida. E George se sente culpado pela morte do irmão, que se afogou quando eram crianças. Ele não conseguiu ajudá-lo a tempo. O limbo, que é o nível onde eles estavam, é o lugar onde as almas que não vão para o céu ou inferno são encurraladas. E o limbo é representado por Latop, um amigo de Papi que desapareceu nas catacumbas. Latop os guia e fala para eles que a única saída é para baixo. Segundo a obra de Dante Alighieri, são 9 os círculos do inferno, e uma vez que você entra no inferno, a única saída é através de uma porta no 9º círculo. Então eles fazem rapel e descem ao nível 2, conhecido como luxúria. Quando eles entram na área, ouvem um som estrondoso que é o mesmo som descrito no livro O Inferno de Dante. Eles atravessam uma área que contém algum tipo de enigma. Eles decifram o enigma removendo a pedra correta e entram em um local que parece ser a tumba de Flamel. Havia um homem morto deitado na laje, mas ele não havia se deteriorado. Este deveria ser Nicholas Flamel, que realmente morreu, mas o seu corpo não se deteriorou por causa do efeito da pedra filosofal. Na parede eles veem que está escrito vitriol. É o lema da alquimia que diz que se deve visitar as partes interiores da terra para encontrar a pedra. Isso quer dizer que eles têm que ir mais fundo. Scarlett descobre uma passagem debaixo d'água que leva a outra sala cheia de tesouros. E no outro enigma Scarlett finalmente encontra a pedra de Flamel pintada na parede. Agora eles estão no nível 4, que representa a cobiça. Papi e seus colegas puxam o portão para tirar o tesouro, e isso causa o desabamento do teto. Era uma armadilha para punir a cobiça que havia dentro deles. Então Suzy se machuca, mas é capaz de ser curada com a pedra que é aplicada nas feridas, por Scarlett. Mas não é a pedra verdadeira, é uma falsa que só funciona uma vez. No próximo nível eles encontram um túnel marcado com a frase: abandonar toda a esperança, vós que entrais aqui. No Inferno de Dante isso estava escrito sobre os portões do inferno. Logo em seguida, eles percebem que tudo está invertido, isso porque eles passaram pelo centro da Terra aqui, e agora estão do outro lado, que é um reflexo de onde estavam anteriormente. Agora no nível 7, conhecido como a violência, eles entram em uma versão invertida do túmulo de Flamel, onde o seu corpo estava deteriorado, ao contrário de antes. Aqui eles encontram Latop, que estava bem estranho, então Suzy se aproxima dele, ele a ataca e a mata. Isso se encaixa perfeitamente neste nível onde eles estavam, que é representado pela violência, conforme o Inferno de Dante. Não sabemos dos antecedentes de Suzy, mas baseado no que aconteceu, ela deve ter matado alguém no passado, e agora está sendo punida pelo seu pecado. Enquanto isso, Benji está prestes a descer outro buraco, mas ainda está no nível 8, conhecido como fraude. Também não sabemos dos antecedentes de Benji, mas podemos imaginar do que se trata. Primeiro ele ouve um choro distante de um bebê, e uma mulher estava segurando a criança. Ela vai para cima de Benji e ele acaba caindo, causando a sua morte. Dá para supor que ele teve um filho com uma mulher e os machucou de alguma forma, por isso ele foi punido. Agora no nível 9, conhecido como traição, eles se deparam com um carro em chamas, com um homem no banco de trás. Era o mesmo homem que apareceu no início do filme, foi ele quem falou para Scarlett procurar Papi. Parece que Papi traiu o homem que morreu queimado no carro. Como Papi não confessou o seu pecado, ele foi agarrado pelo homem queimado, que o puxa para dentro do carro, o engole e o faz desaparecer. Parece que Papi ficou de cabeça para baixo, ficando visíveis os seus pés e pernas. Essa morte específica é também uma referência direta ao Inferno de Dante. Finalmente eles chegam ao círculo final do inferno. Enquanto eles passam por uma área escura, eles se deparam com uma figura que está sentada em uma cadeira de madeira, que parecia ser o próprio diabo. Então os 3 sobreviventes, George,
Zed e Scarlet passam por ele rapidamente, e um rosto na parede vem à vida atacando George. George é mordido no pescoço, e eles arrastam o seu corpo. Scarlet tenta usar a pedra para curá-lo, mas não funciona. Isso porque era falsa. Scarlet tinha que devolvê-la ao lugar onde encontrou, só assim acharia a pedra verdadeira. Então ela percorre todo o caminho de volta até o lugar onde a encontrou. Quando ela chega ao seu destino, ela devolve a pedra ao lugar original. Scarlet olha para um espelho vendo seu reflexo. O que ela percebe neste momento é que não existe pedra física. O poder está dentro dela. É baseado na sua fé na pedra, em si mesma e em Deus. No seu caminho de volta, Scarlet se depara com um corpo pendurado. Isso representa o seu pai, e ela pede desculpas a ele por não ter atendido o telefone naquela noite e o seu corpo desaparece. Ela finalmente chega para ajudar George, então com o seu poder cura a ferida dele, confirmando que agora ela tem o poder da pedra. Eles seguem em frente, e chegam a um beco sem saída. Eles encontram outro poço bem profundo, mas eles não podem descê-lo. Todos eles tinham que confessar os seus pecados. Depois que eles se retificam dos seus pecados, eles pulam no poço. Depois que eles chegam no fundo, eles descobrem algumas pedras e encontram um bueiro que os faz voltar ao mundo real.